Graça e paz, povo de Deus. Eu quero aqui, de todo o meu coração, agradecer a todos os irmãos que têm nos dado o maior apoio no canal Voz das Nações. Agradeço os novos inscritos, agradeço você que já é inscrito e venho pedir, ajude a gente a divulgar este canal. Compartilhe, dê o like e compartilhe esse negócio aí. Tá bom? Muito obrigado do fundo do meu coração pelo vosso apoio, por novos inscritos. E eu estou só observando uma situação, estou detectando, é que às vezes chega para mim alguma notificação de alguma pergunta ou comentário, e quando eu vou no vídeo, eu não consigo encontrar para me responder. Eu não sei o que está acontecendo. Então, se porventura você enviou uma pergunta ou um comentário que eu não não respondi, por exemplo, é porque está acontecendo isso. Mas eu vou detectar qual é o problema, como que faz esse negócio aí, para a gente responder todas as pessoas que deixaram um comentário ou uma pergunta, tá bom? Estamos analisando aí. Queridos, e hoje é Mateus 24, parte 2. A primeira parte nós abordamos o versículo 1 ao 3. E agora, de uma maneira bem resumida e simplificada, nós iremos pegar do versículo 4 ao versículo 13. Versículo 4 ao versículo 13. Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 13. Queridos, se você observar, versículo 1 e 2 e 3, encontra-se as perguntas dos discípulos para Jesus. E a seguir do versículo 4, nós encontramos as respostas de Jesus. Então, do versículo 4 ao versículo 13, nós observamos que Jesus vai falar dos sinais, tá bom? Dos sinais. Deixa eu pegar um aqui, por exemplo. E estando sentado, versículo 4, melhor dizendo, versículo 4. E Jesus respondeu, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu vou fazer aqui uma observação. Olha só, presta bem atenção nisso aqui, meu querido. Vamos ver as respostas que Jesus deu para os discípulos. Vamos lá. Versículo 4, essas observações aqui. Jesus respondendo, disse-lhes, eu estou lendo aqui na Bíblia, não sei se está dando para você ver. Um dia nós vamos colocar uma tela aqui para vocês verem também. Nós vamos ficar chique também, meu filho. Não é só esses outros pregadores da graça, não. Nós vamos conseguir também. Deus abençoe a todos que têm nos apoiado e vamos conseguir. Olha só, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos. Esse acautelai-vos é para mim ou para os discípulos? Que ninguém vos engane. Jesus está falando para alguém me enganar ou enganar eles? Eu tenho que respeitar, meu querido, o tempo verbal, os tempos verbais. Eu tenho que respeitar o pronome, eu tenho que analisar os verbos. Olha só, então, isso é o versículo 4. Deixa eu aqui para o versículo 6, por exemplo. E ouvireis. Jesus iria falar mentira para os discípulos? Porque Jesus está afirmando que os discípulos iriam ouvir aqueles sinais. Neste caso, guerras e rumores de guerras. É vocês, Pedro, Tiago, João e os outros. É uma afirmação que Jesus está fazendo. Olha só, por exemplo, versículo 9. Então vos hão de entregar. Aí, as ditas igrejas aplica a nós. Vos hão de entregar. Jesus disse isso para quem? Jesus está falando isso para quem? É para os 12. E isso aconteceu ou não aconteceu com eles? Todos sabem que aconteceu. Vos hão de entregar. Ou seja, vos, falando com eles, Pedro, Tiago e João, para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados. Jesus está falando que isso aconteceria com os 12. Eu fico imaginando os doutores da lei. Vocês é do maligno.
porque vocês têm sabedoria humana, conhecimento, vamos dizer assim, conhecem o português de cabeça para cima, para baixo, para lá, de banda e não sei mais da onde. Vocês conhecem, vocês sabem que isso aqui, Jesus está falando que os 12 iriam passar, iriam viver. Mas por que vocês não ensinam? Por quê? Será que é necessário eu falar? Olha só, meu querido. Então, essas observações, aqui, a primeira observação, que Jesus falou que todos esses sinais, os discípulos iriam participar, iriam ver, iriam contemplar, iriam estar vivos. Isso aqui está muito claro, é a primeira observação. A segunda observação que eu estou fazendo e falando de uma maneira resumida, é que estes sinais aqui não eram sinais, vamos dizer assim, desconhecidos da terra naquele momento, das pessoas naquele momento. Eram sinais que sempre aconteceram. Mas por que Jesus falou quando virdes isso aí? É tipo isso. Deixa eu dar um exemplo, mas muito simples aqui, muito simples. Por exemplo, vamos imaginar que no momento que você está vendo e ouvindo essa mensagem, não está chovendo. E eu falasse o seguinte, meu querido, quando começar a chover, vai acontecer o plantio. Exemplo aqui. Eu não estou dizendo que nunca choveu. Eu estou dizendo que naquele momento não está chovendo. Então, o que Jesus está dizendo, que naquele contexto que ele está falando, esses sinais estavam amenizados, estavam tranquilos. É isso. Jesus não está falando que nunca tinha acontecido aqueles sinais. Nós vamos ver daqui a pouquinho. É a primeira observação. A segunda. A terceira observação, que esses sinais, além, como eu disse, sinais que sempre aconteceram, sempre irão acontecer. São sinais que aconteceram especificamente, principalmente do ano 66 ao ano 70, lá do primeiro século. Você pode, meu querido, consultar a história. Flávio José narra esses sinais todos. Não tem meio sinal que não tenha acontecido, principalmente no primeiro século, pós Jesus ter mencionado essas profecias. Essa colocação, esse esclarecimento, essa narrativa, do jeito que você entender. Depois de Jesus ter mencionado esses sinais, eles aconteceram. Eram sinais que nunca tinham acontecido, não. Então nós vamos nessa terceira observação. Eu quero só, antes de ler eu vou citar para você ler. Antes de nós falar o seguinte, esses sinais, primeiro, os discípulos iriam ver, participar, iriam estar vivos e dentro deles alguns iriam morrer. É isso que o texto está dizendo. Segunda coisa, eram sinais que desde o início do mundo, do planeta Terra, existiram, sempre. Terceira observação, esses sinais específicos aconteceram no primeiro século, diz o historiador Flávio José e diz a própria Bíblia. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, vou abaixar aqui para pegar as notações, tá bom? Segura aí que eu escrevi aqui. Olha só, vamos lá. E dentro dos textos que eu vou apresentar aqui agora para você, eu vou estar mostrando que os sinais sempre aconteceram e que aconteceram no primeiro século. As duas coisas sempre aconteceram. São coisas que sempre aconteceram e coisas que principalmente dentro do que Jesus falou, aconteceu pós aquilo, dentro do primeiro século, pós Jesus ter mencionado, narrado, obviamente, e que os discípulos viveram. Tem nada a ver para os nossos dias. Neca. Mas nos dias de hoje está acontecendo isso, mas não tem nada a ver com as palavras de Jesus em Mateus 24. Por exemplo, vou dar um exemplo, terremotos. Quando Jesus citou que haveria terremotos, Jesus não está falando dos terremotos do século 21. Jesus está falando dos terremotos que houve no primeiro século. É isso que você tem que entender. Esse terremoto, bem que falou que Jesus que haveria terremoto.
Jesus falou que como sinal, os sinais do fim, iria acontecer terremotos. E esses que Jesus falou já aconteceram lá no primeiro século. A Bíblia vai dizer. E também vai dizer, vai mostrar a história. Isso é nítido, não tem como. Só tem uma organização, deixa eu chamar assim, na face da terra, que vai contra isso. Nós chamamos de sistema religioso. As igrejas de hoje, apenas, nem ateu vai contra isso, nem ateu, tá? Porque ateu, no mínimo, é fiel à história, pelo menos isso eles são. Se falar assim, aconteceu isso e isso no primeiro século, um ateu não vai contra, porque é história, eles não creem na Bíblia. As igrejas, além de não crer na Bíblia, não creem na história. E você observa que no meu canal eu uso pouca questão da história, porque a questão aqui é Bíblia, mas a história sempre é bem-vinda, porque ela nunca vai contradizer o que está narrando as Escrituras. Vamos lá, então, para nós fechar, você vai ler, por exemplo, na sua casa, 1 João, capítulo 2, versículo 18, esses textos são alguns textos mostrando que aconteceu lá no primeiro século, aquilo que Jesus falou. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 18, Atos, capítulo 8, versículo 9 e 10, isso falando de falsos deuses, esses negócios assim. Guerras, por exemplo, Gênesis 14, desde Gênesis. Por exemplo, aqui no Mateus não citou, eu não sei se a expressão é essa, mas deixa eu usar ela, você vai entender. Irmãos contra irmão, irmão contra irmão, por exemplo. Me parece quem foi citar isso é Marcos. Meu amado, irmão, você já esqueceu a história de Caim e Abel? Desde que mundo é mundo, existe irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, guerras, enfermidade. Oh Jesus, vamos lá. Então, Gênesis 14, 2 Crônicas, capítulo 17 ao capítulo 18, de capítulo a capítulo. Deixa eu ver aqui. Josué, olha só, Josué, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 18. Capítulo 2 de Josué, versículo 6 ao versículo 8, mostrando que guerra sempre se... Por exemplo, Jesus falou que haveria fome, não falou? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 58. Eu acho que é 58 ou 38. Nem eu entendi a letra aqui agora. Mas é isso. 2 Reis, capítulo 4. Lá no dentro do capítulo mostra que houve uma fome ali, tá bom? Eu notei aqui. Agora, pestes, por exemplo. Pestes, mas é peste, não sei o que. Êxodo, capítulo 9, versículo 3, Levítico 26, 25, Deuteronômio 28, 21, mostrando que isso houve, né? Tanto no passado, esses textos aqui estão mostrando que já existia algo que já tinha existido e aconteceram. Só você analisar, tanto a Bíblia como a história vai mostrar que aconteceu no primeiro século também. Terremotos, por exemplo, né? Lá em cima, parece que é isso mesmo, lá em cima era guerras, né, que eu citei. Mas 1 Samuel, capítulo 14, versículo 15, Ezequiel 38, versículo 19, Amós, capítulo 1, versículo 1, Zacarias, capítulo 14, versículo 5, Mateus 27, 54, e poderia falar tantas outras coisas, por exemplo, Atos, por exemplo, capítulo 12, versículo 1 ao 3, pegando um apanhado geral aqui, tá bom? Agora fazendo um apanhado mais geral. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 11, e o versículo 14 ao 16. Atos, novamente, versículo 13, capítulo 13, versículo 6. João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, falando que haveria o amor e isso. Irmão, pelo amor de Deus, é vergonhoso isso. Isso é vergonhoso. Eu só citei, dei um apanhado aqui, fiz um resumo. Mas aí está a segunda parte de Mateus, capítulo 24.
Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você pode deixar no comentário, que nós vamos tentar ajudar. Meus amados, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Em breve, eu vou vir com um assunto aqui para você analisar, tá bom? Em breve, eu vou vir, talvez até antes de colocar a parte 3 de Mateus 24, não sei o momento, mas eu vou colocar um assunto que tem me chamado um pouco a atenção. É para você analisar, para você, é um assunto bombástico, então fica sintonizado, fica ligadinho no canal Voz das Nações, que vem coisas fortes aí. Fica aí com a segunda parte de Mateus 24. Fui!